Mohamed Salah. O nome já é sinônimo de excelência no futebol moderno. O craque egípcio continua encantando os fãs ao redor do mundo com atuações históricas e números impressionantes. Em 2024, Salah não apenas manteve a sua consistência, como também se superou, alcançando novos patamares em sua carreira. Porém, nem tudo são flores em Anfield. Portanto, hoje vamos explorar a trajetória de Salah nesse ano, os números e recordes, mas ao mesmo tempo a possível falta de reconhecimento dentro da sua própria casa. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, antes de mais nada temos que entender o contexto da temporada atual do Liverpool. 2024 foi um ano de transições e desafios para o clube. Após a saída de Jürgen Klopp, que comandou o time por quase uma década, o Liverpool iniciou uma nova era sob o comando do técnico holandês Arne Slot, contratado em maio para substituir o icônico alemão. A pressão, claro, era imensa. Klopp não foi apenas um treinador, ele foi quase o arquiteto de uma revolução em Anfield. Sob o comando de Klopp, o Liverpool voltou ao topo do futebol europeu e mundial. Foram inúmeras conquistas, a tão sonhada Premier League na temporada 19-20, o título da Champions League em 18-19, além do Mundial de Clubes e outros troféus. Klopp criou um time que combinava intensidade, qualidade técnica e mentalidade vencedora, algo que deixou marcas profundas na história do clube. Portanto, entrar no lugar de Klopp foi sem dúvida uma tarefa complicada para Arne Slot. O treinador, conhecido por seu trabalho com o Feyenoord, onde conquistou o campeonato holandês e apresentou um futebol moderno e ofensivo, chegou a Anfield com a missão de manter o Liverpool competitivo em um cenário cada vez mais disputado. E sinceramente está dando certo. Na gravação desse vídeo, o Liverpool é o líder da Premier League e tem apenas uma derrota em 18 jogos. E muito disso é por conta de Mohamed Salah, que continua sendo o pilar do time. Desde a era Klopp, o egípcio assumiu o papel de protagonista, sendo decisivo sempre nos momentos mais importantes. Agora, com Arne Slot, a importância de Salah permaneceu inalterada. Bom, se 2024 foi um ano de transição para o Liverpool, para Salah foi o palco de uma das temporadas mais brilhantes da sua carreira. Aos 32 anos, o egípcio continua mostrando que é um jogador de elite, acumulando números que o colocam não apenas como o melhor do time, mas como talvez o melhor jogador do mundo em atividade neste momento. Encerrando o ano com uma atuação brilhante na goleada por 5-0 contra o West Ham pela Premier League, Salah mostrou mais uma vez a sua capacidade de decidir jogos. Ele marcou um gol, deu uma assistência e foi peça central em cada jogada ofensiva da equipe. Foi a coroação de um ano onde Mohamed Salah acumulou incríveis 52 contribuições diretas para gols. Foram 29 gols e 23 assistências em 44 jogos. Esses números não apenas destacam a consistência do atacante, mas também o colocam como o jogador mais impactante entre os clubes das 5 grandes ligas europeias em 2024. A título de comparação, nenhum outro jogador atingiu esse nível de participação. Harry Kane, por exemplo, que está no Bayern de Munique, chegou perto com 51 contribuições em 43 jogos. Vinícius Júnior, por outro lado, registrou 46 participações diretas em 47 partidas. No entanto, nenhum chegou perto de Salah. O domínio foi evidente. Seja marcando gols importantes ou criando chances para seus companheiros, ele está no centro de tudo que o Liverpool constrói ofensivamente. Além disso, quebrou diversos recordes ao longo da temporada. Ele se tornou o jogador com o maior número de jogos em uma única edição da Premier League, com pelo menos um gol e uma assistência. Foram 8 partidas e a gente ainda está na metade da temporada. Mas enfim, o ano de 2024 como um todo do Salah pode ser dividido em 2 momentos: o final da temporada 23-24 e o início explosivo da temporada 24-25. Ambos os períodos mostraram por que o atacante egípcio continua sendo uma força imparável no futebol, mas foi na atual temporada que Salah realmente elevou seu jogo a outro nível. Nos últimos meses da temporada anterior, Salah manteve a consistência que o caracteriza desde que chegou ao Liverpool. Em 18 jogos entre janeiro e maio de 2024, o egípcio marcou 9 gols e deu 6 assistências, ao todo foram 15 contribuições diretas para gols. Embora sejam números impressionantes, especialmente em uma temporada de transição marcada pela saída de Klopp, eles se tornam pequenos quando comparados ao desempenho de Salah no início da temporada atual.
Ainda assim, a sua regularidade na temporada anterior foi vital para o Liverpool terminar em uma posição competitiva na Premier League. Mas enfim, se o final da temporada passada foi no mínimo sólido, o início da nova campanha foi simplesmente espetacular. Na primeira metade da temporada, Salah disputou 26 jogos com 20 gols e 17 assistências. Esses números não apenas consolidam a sua posição como o melhor jogador da Premier League disparado, mas também o colocam na elite do futebol mundial, competindo de igual para igual com os maiores nomes do esporte. E não só isso, tá? Salah não apenas manteve a sua consistência em 2024-25, como também entrou para a história da Premier League mais uma vez. Ele foi o primeiro jogador da história da competição a atingir 10 gols e 10 assistências antes do Natal. Ele estabeleceu um recorde de 8 jogos em uma mesma edição da liga, com pelo menos um gol e uma assistência, como eu falei anteriormente, e além disso alcançou a marca de 81 assistências na Premier League, ultrapassando simplesmente David Beckham e entrando para o top 10 de maiores assistentes da história da competição. É um absurdo. O que torna Mohamed Salah tão especial é a sua capacidade de decisão de várias maneiras. Ele não é apenas um finalizador de elite, mas também um dos melhores criadores de chances do futebol europeu. A sua versatilidade permite que ele atue em diferentes posições no ataque, seja aberto na direita, como um falso 9, ou até mesmo recuando para ajudar na construção. E é essa adaptabilidade que o transforma em um pesadelo para as defesas adversárias, que nunca sabem exatamente o que esperar e como lidar com ele. No entanto, apesar de Salah viver um dos seus melhores momentos no Liverpool, o relacionamento entre o craque e o clube parece estar caminhando para um impasse. Em novembro de 2024, após uma vitória contra o Southampton, Salah deu declarações que acenderam um alerta nos torcedores. O egípcio afirmou que até aquele momento não havia recebido nenhuma proposta para renovação de contrato, que termina em junho de 2025. Essa situação, claro, criou uma incerteza sobre o futuro do jogador em Anfield. A partir de janeiro de 2025, o jogador estará livre para negociar um pré-contrato com qualquer outro clube, sem que o Liverpool receba compensação financeira. Apesar disso, Salah reiterou a sua vontade de permanecer no clube, mas afirmou que não depende apenas dele. Por outro lado, enquanto o Liverpool hesita, outros gigantes do futebol mundial estão de olho no jogador. Em 2023, por exemplo, o clube recusou uma proposta astronômica de 150 milhões de libras do Al Ittihad da Arábia Saudita. Agora, as ofertas continuam chegando e as cifras são ainda mais impressionantes. De acordo com reportagens recentes, o PSG já teria oferecido a Salah um contrato de 3 anos com salários superiores aos atualmente pagos pelo Liverpool. A proposta do clube francês gira em torno de 500 mil euros por semana e Salah seria visto como a peça central para a reconstrução do PSG após a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Por outro lado, os clubes sauditas também continuam interessados em trazer Salah para sua liga, que está investindo pesado em jogadores de renome mundial. Além dos altos salários, claro, a possibilidade de ser um dos maiores embaixadores do futebol árabe pode atrair o craque egípcio. No entanto, nas poucas vezes em que abordou o tema publicamente, Salah deixou claro que gostaria de permanecer no Liverpool. A sua conexão vai muito além do campo e para os torcedores, por exemplo, a ideia de perder Salah é quase inconcebível. Ele não é apenas um jogador excepcional, mas também um símbolo de uma era dourada do clube. As suas atuações consistentes, comprometimento e carisma o transformaram em um dos jogadores mais amados da história do clube. Mas enfim, se a temporada 24-25 terminar como começou, será quase impossível não coroar Salah como o melhor jogador do mundo. Até o momento, a consistência, os números impressionantes e as atuações decisivas consolidam o egípcio como o principal nome do futebol global. Apesar de uma concorrência interessante com nomes como Lewandowski, Rafinha e Vinícius Júnior, por exemplo, Salah lidera a corrida pela Bola de Ouro de 2025. No entanto, historicamente, os vencedores da Bola de Ouro e do Prêmio The Best da FIFA são definidos com base nos desempenhos nas fases finais das competições. Portanto, não dá para cravar que Salah será o vencedor baseado na primeira metade da temporada. Na temporada passada, por exemplo, Bellingham também começou com um desempenho espetacular, mas caiu de rendimento na segunda metade do ano. Mas enfim, embora a temporada ainda esteja longe de terminar, não existe dúvida de que Mohamed Salah é, até o momento, o melhor jogador do mundo em 2024. A sua consistência, habilidade e impacto no Liverpool são incomparáveis. Mas e aí, o que você pensa sobre esse possível prêmio de melhor do mundo para Salah?
Será que ele vai conseguir manter esse ritmo ou vai cair de produção na segunda metade da temporada? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!